Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Residência Pedagógica. Aqui vocês irão encontrar aulas com alguns conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio. Hoje, nessa aula, nós iremos falar sobre dízimas periódicas. E aí, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só vir comigo. Pois é, pessoal. Então, vamos trabalhar esse tema, como já foi falado. Meu nome é Marcele Assis e vamos adiante, tá bom? Bom, o que a gente precisa entender para a introdução desse tema de dízimas periódicas? A gente precisa relembrar o conjunto dos números racionais. Vocês lembram que são os conjuntos dos números racionais, né? São números que podem ser escritos como a divisão de dois inteiros. E esse conjunto, ele engloba outros conjuntos que já são ensinados anteriores a eles, né? Vamos só recapitular aqui o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, números positivos e negativos, e aqueles números que eu posso escrever como a divisão de dois inteiros, né? Então, automaticamente, ele acaba englobando tanto os naturais quanto os inteiros. E aqui a gente tem alguns exemplos. O número 2, né, um número natural, mas ele também pode ser escrito como 2 dividido por 1. Então, é um racional, né? 3 dividido por 5, né? Uma fração. Os números decimais também, né? Que podem ser escritos em forma de fração, assim como os números negativos, né? Menos meio, ou menos 3 sobre 2, enfim. A gente tem aí infinitos exemplos, tá bom? Por que é importante a gente entender a priori isso aqui? Porque as dízimas periódicas, elas vão ser números decimais periódicos, ou seja, apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinitamente. As dízimas, elas vão estar dentro do conjunto dos números racionais. E aí, mais lá para frente, a gente vai aprender como escrevê-los, né? Em forma de uma possível fração. Tá ok, gente? Então tá, já lemos a definição de dízimas periódicas. Aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo de um número com vírgula, né? Um número decimal. Entretanto, acontece algo diferente na parte que não é inteira, né? Ela se repete infinitamente. Esses 3 pontos indicam isso. Então, eu posso dizer que este número é uma dízima periódica. E a parte, o número, o algarismo que se repete, eu vou chamar de período. Pois bem, a parte que se repete desse número vai ser justamente o que nós vamos chamar de período, tá? O tanto de algarismos que irá se repetir, nesse caso só é o 2, mas poderia ser o número 26, 26, 26, ou como esse exemplo aqui abaixo, 34, 34, 34, que são 2 algarismos, portanto eu tenho o número 34 como período e a parte inteira 0, né? Vamos ler aqui esse outro número, 134 na parte inteira, né? E o período sendo como 183. E a letra C, a parte inteira sendo 5 e o período sendo o número 3, né? Essa dízima é uma dízima especial que a gente vai classificá-la mais lá para frente. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo tranquilo. Números racionais, dízimas periódicas, né? São números decimais periódicos que vão ter um algarismo que irá se repetir, tá ok? Bom, dentro das dízimas periódicas a gente tem algumas classificações. As dízimas simples e as dízimas compostas. As dízimas periódicas são classificadas simples quando o período se inicia após a vírgula, ou seja, logo após a vírgula eu já tenho aqueles algarismos que se repetem, né? E elas são classificadas como compostas quando após a vírgula há algarismos que não se repetem e antecedem um período. Como assim, Marcélia? Não entendi. Vamos lá. A letra A aqui, ó, tem a parte inteira, não tenho, né, parte inteira, e eu tenho o período aqui 34. Logo após a vírgula, esse período já se inicia. 34, 34, 34, né? Então, é uma dízima simples. Uma dízima periódica simples. A letra B, já não acontece isso,
né? A gente tem o número na verdade acontece, perdão. Tem o número 137 e aqui a gente tem o 183 se repetindo, né? Esses 3 algarismos se repetindo, se repetindo e se repetindo. Então também é simples. Agora na letra C não. Na letra C eu tenho 5 na parte inteira e eu tenho esses 3 números que estão após a vírgula. Entretanto, eles não se repetem, né? Eles não fazem parte aí do que a gente pode classificar como um período. Quem seria o período aqui dessa dízima? O número 3, né? O algarismo 3. Então, eu tenho 3 números que não se repetem, estão ali e, portanto, né, vão fazer essa distinção entre dízimas, né? Entre uma dízima, as dízimas de cima e as dízimas abaixo. Tudo bem? Vamos continuar então. Por que essas classificações são importantes? Elas são importantes para ajudar exatamente nesse questionamento, né? Ok, mas se as dízimas são números racionais, como posso escrevê-las em forma de fração? Tendo essa classificação, a partir delas eu consigo agir de uma forma para as simples e agir de outra forma para as compostas, ok? A primeira maneira de se escrever, não como fração, mas como uma notação, né? Para as dízimas periódicas, eu estou pegando os mesmos exemplos, tá, gente? Que a gente está vendo, para não ficar tão difícil e para a gente reaproveitar os exemplos, né? Pegar os mesmos que foram vistos lá no início e trabalhá-los. Então, o número decimal, como eu posso fazer isso? Eu posso colocar esse traço em cima do período, né? Percebam, letra A gente tem um traço em cima do 34. Letra B, a gente tem um traço em cima do 183. Letra C, a gente tem um traço apenas em cima do 3, porque 8, 1, 6 não é período, né? Então, isso aqui é uma forma de escrever as dízimas decimais que ajuda a gente a facilitar o raciocínio. Essa aqui é a maneira, né, finalmente, como a gente vai escrevê-las em um número, vamos dizer assim, explicitamente racional, né? Como uma divisão, como uma fração. Lembrando, os dízimais são números racionais, mas aqui, essa maneira como a gente encontra essa fração, a gente chama ela de fração geratriz, é a fração que vai dar origem ao número, à dízima, né? Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar essa minha dízima periódica. Bom, a gente vai falar dessa fração geratriz, mas a gente vai falar primeiro para as dízimas simples, tudo bem? Para a gente achar essa fração geratriz, essa fração que gera essa dízima, no contexto das simples, a gente vai pegar os algarismos que compõem a dízima sem a vírgula, ou seja, eu vou tirar a vírgula e vou imaginar esse número, né, que tá ali. Vou ler o número normal, como sem a vírgula, e vou subtrair esse número da parte inteira. Essa operação, ela vai compor o meu numerador, parte de cima da minha fração, tá? E depois, para a gente fazer o denominador, nós vamos notar quantos algarismos formam o período. E dependendo da quantidade de algarismo, a gente vai representá-los como 9 no denominador. Vamos lá. Ó, letra A aqui. Lembrando que isso aqui é para as simples, ok? A gente ainda não está falando de composta. Letra A. Aqui na letra A, se eu pegar esse número sem a vírgula, eu tenho apenas um 34, né? O 34, enfim. E aqui eu pego esse 34 e subtraio com a parte inteira. Mas quem é minha parte inteira? Aqui, nesse caso, é o 0. Então, não tem um problema tão grande, né? Fica ok, fica 34 no numerador. E quem fica no meu denominador? Olhe quantos algarismos tem no período. Tem um 3 e tem um 4, né? Então, eu vou acrescentar 2 9 no meu denominador. Se eu fizer essa divisão de 34 dividido por 9, eu obtenho aquela dízima, tá ok? Vamos analisar essa aqui de baixo, que é um pouco mais complexa, entretanto importante. Vamos analisar esse número sem a vírgula e imaginar a expressão que ele dá, né? Sem o período, né? A gente não conta a repetição do período, conta ele apenas uma vez. Então, eu tenho 137.183. Vai ficar esse número, né? Se eu imaginar sem a vírgula.
Aí eu pego este número e subtraio com o quê? Com a minha parte inteira, que é 137. Fazendo essa subtração, eu vou resultar este valor no numerador. E como eu vou analisar o meu denominador? Vou olhar o período, tá? Sempre o denominador vai estar relacionado com o período. Vou olhar o período. Quantos algarismos no meu período tem? Tenho 1, tenho 8 e tenho 3. Então, eu vou acrescentar 3 novos. Tá ok? Formando, então, a fração aí geratriz. No caso das dízimas compostas, a gente vai ter um processo semelhante, tanto no numerador quanto no denominador. Entretanto, é possível notar uma diferença, né? Claro, as duas não são iguais e não pertencem à mesma classificação. Então, no numerador, o que vai acontecer? Nós vamos analisar o número todo, sim, sem a vírgula, e nós vamos subtrair ele não somente com a parte inteira, mas com a parte inteira e com a parte que não se repete e que existe após a vírgula. Entenderam? Tudo ok? Ou seja, eu vou ver o número todo com o período, né, sem a vírgula, e depois eu vou subtraí-lo com a parte inteira e a parte que não se repete. Observe o exemplo A. Eu tenho 58.163, né? Ok, contando 3, né, período, enfim. Menos, eu não vou só pegar agora o 5, eu vou pegar o 5, 8, 1 e 6, né, formando o número 5.816. E vou fazer essa subtração, tudo ok? Então, assim eu vou compor e vou formar as frações geratrizes das dízimas compostas, ok? No meu denominador também há uma alteração. Qual é a alteração? O 9, ele só vai ser correspondente aos períodos, tá bom? Ao algarismo que está se repetindo. E aqui a gente vai ter o acréscimo do 0 para também representar aqueles números que estão após a vírgula e não se repetem, tá? Nesse caso, nós temos 3 algarismos, o 8, o 1 e o 6, que não se repete, e por isso nós temos 3 zeros no denominador. E apenas o 9, porque é apenas o 3, que é o período aqui, tá? Olhe lá embaixo, na letra B. Nós temos aqui um número sem a vírgula, né? 7.382. Eu vou subtrair este número total, né? Por 73, porque 3 é o número que está após a vírgula, que não faz parte do período, não está se repetindo, tá ok? Sobre 2 noves, porque meu período é 82, contém 2 algarismos, e um 0, porque o único número que não se repete após a vírgula é esse 3, tá? E aí eu tenho essas frações, que são chamadas de fração geratriz. Se a gente fizer essa divisão, nós vamos obter essas dízimas, tudo bem? Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco rápido, mas a ideia era trazer um conteúdo simples, um conteúdo feito com qualidade e de maneira bem explicativa para que vocês pudessem absorver o conteúdo, tá bom? Muito obrigada, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? E caso tenha ajudado você, você pode compartilhar também com alguém da sua turma, com alguém que esteja com dificuldade no conteúdo, tá bom? Muito obrigada!